O título é Um Homem que Deus Despedaçou. Eu quero começar em Mateus 16,16, ou vamos começar primeiro pelo verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Claro que Pedro sempre estava lá com uma resposta pronta e imediatamente ele dispara a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a maior confissão em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão incrível. E agora ele está dizendo: eu não o conheço, eu nunca o vi, eu não acredito nele. O mesmo Pedro. Pedro andou sobre as águas. Pedro pegou um pedaço de pão e toda vez que o partia era multiplicado. Ele escutou o maior sermão já pregado pelo maior homem que já viveu na terra, o Sermão do Monte, que tem uma resposta para todos os nossos problemas hoje. Ele viu Jesus ressuscitando mortos, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e todos os outros ficaram de fora. E então ele o nega. Ele estava no evento mais glorioso da vida de Jesus até o momento, no Monte da Transfiguração, quando a glória de Deus veio sobre ele. E Pedro estava lá, e agora ele desvia e corre, e oscila nessa negação. Como um homem que conheceu tanto e teve tantos conselhos, de repente trai o seu mestre. Me diga o que você fez em certas ocasiões quando foi conveniente. Por que você voltou atrás? Um compositor de hinos muito famoso estava num daqueles restaurantes na Califórnia, alguns anos atrás. Um amigo de um amigo meu estava comendo com ele. E todos estavam lá sentados em silêncio. Então um homem disse: por que não damos graças? E esse famoso personagem disse: eu dei as graças. Oh, você quer dizer que quando tirou os óculos, ninguém aqui percebeu que você estava orando? Muito covarde. Covarde porque você não ousou agradecer na frente das pessoas o que você tem a dizer? Então ele disse: tudo bem. Então ele tirou o seu lenço. Ele colocou lá no restaurante, se ajoelhou e disse: Pai Celeste. O outro disse: cala a boca. Nós cantamos, foi na cruz onde eu vi a luz pela primeira vez. Então ele dirá meu nome indigno diante do seu Pai. Não, ele disse: se você se envergonhar dele na terra, ele vai se envergonhar de você quando vier na glória de seu Pai. E aqui está esse homem. Quem os homens dizem que eu sou? Note que ninguém disse que ele era Moisés. Só há 3 tipos de pessoa no mundo essa noite. Não brancos e negros, só 3 tipos no mundo essa noite. Número 1, aqueles que estão com medo. Número 2, aqueles que não sabem o suficiente para ter medo. E número 3, aqueles que conhecem a Deus. Nós vemos esse temor expresso em Hebreus 12:26, onde tudo que pode ser sacudido será sacudido. Deus vai sacudir a América como um cachorro sacode um rato. Ele vai glorificar seu Filho a qualquer custo. A suprema glória de Deus em seu Filho vai definir as regras do mundo. O destino dos Estados Unidos não está nas mãos da Casa Branca, está na casa de Deus. Se limparmos esta casa, o que significa que nós devemos nos limpar? Este livro não é um livro, é uma biblioteca. Tem 66 livros neste livrinho maravilhoso. Não é maravilhoso? Tem 66 capítulos das profecias de Isaías. A primeira parte do livro é do capítulo 1 ao 39, a segunda parte é do capítulo 40 ao 66. E na primeira parte, do capítulo 1 ao 39, a palavra santidade é dita 12 vezes. Do capítulo 40 ao 66, a palavra santidade é dita 17 vezes. Todo o tema deste maravilhoso livro se baseia na santidade e majestade de Deus. Faça um favor a você mesmo, leia o capítulo 40 uma vez por dia nesta semana. Um jovem pregador veio ao meu escritório segunda passada, ele disse: irmão Ravenhill, e aqueles homens que o Senhor estava falando, os puritanos, como Robert, John Owen, Hooker e todos os outros. Qual o segredo de eles terem nos dado uma teologia tão sólida, terem nos dado revelações incríveis de Deus, onde as pessoas saíam do santuário na ponta dos pés? Como eles conseguiram pregar daquele jeito? Eu te direi, porque eles viveram para a eternidade. Foi isso! Foi por isso! Eles viveram para Deus e entregaram seu ser para Deus. Profetas são únicos, como diz um erudito judeu. O profeta, pela própria natureza do seu chamado, é uma figura trágica. Ele tem uma lealdade feroz para com Deus e ele tem um coração quebrantado por uma nação perdida. O profeta dá o diagnóstico e não coloca apenas um band-aid. Ele faz uma cirurgia espiritual. O povo sabe exatamente o que ele está dizendo. Sabe o que os profetas fazem?
Eles vivem com Deus até eles verem como Deus, amarem como Deus, odiarem como Deus. Eles têm uma ira santa. O meu coração se aflige dentro de mim e não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta. Jeremias 4,19. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa da destruição da filha do meu povo. Lamentações 2,11. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Lamentações capítulo 3 e verso 11. Eu acho que a versão americana diz e me despedaçou. As versões modernas dizem a mesma coisa. Este homem está totalmente destruído porque a nação está destruída. O último pensamento na cabeça do profeta é a autopreservação. O primeiro pensamento da nossa mente, a primeira reação do nosso pensamento é a autopreservação. É o último pensamento na mente deste homem de Deus, ou a menor preocupação de qualquer outro homem de Deus verdadeiro. Que frase! Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por ouvir até aqui.